Com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Já de pronto quero agradecer pastor Oséias, a irmã Eliane, sua esposa, sua família, pastor Davi, seu sogro, meu amigo, pastor Davi Tavares e família, que nos ofereceu um saboroso almoço ontem, e foi uma alegria estar junto com a família. Glória a Deus. Agradecer também o pastor Haroldo e o pastor José Roberto, os líderes da missão, da EBD, que nos honraram ontem com a live da Escola Dominical. Parabéns à igreja, nosso incentivo para que continuem mergulhados, emergidos na palavra. Que o apetite espiritual desta igreja cada dia seja aguçado. Fome e sede de Deus. Fome e sede das coisas do Senhor. Amém? E deixar também minha gratidão ao meu amigo pastor Rivaldo. Pastor Rivaldo, irmã da paz e a família, que tem cuidado de nós aqui e foi a ponte para que estivéssemos aqui hoje. Glória a Deus. Aproveitando que estamos em pé, abra a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Peço ao sonoplasta que ajude aqui no meu retorno um pouquinho mais, para economizar minha garganta. Eu quero transmitir saudações para a Assembleia de Deus Família, da Assembleia de Deus no Amapá, onde servimos, onde adoramos o Senhor, e como vocês, estamos enganjados na obra do reino de Deus. Lá tem o povo, a exemplo do povo que tem aqui, que está esperando a volta de Jesus, que está com a mão no arado, e que está buscando cada dia graça para servir ao Senhor. Orem por nós, orem pela obra do Amapá. É uma obra desafiadora, é uma obra missionária, porque tem as suas atipicidades da própria região amazônica, mas Deus tem nos honrado naquele lugar, e a sua obra não para, ela avança cada dia para a glória de Deus. Aleluia! Ainda ontem nós falávamos ali, acho que foi no almoço, com o pastor Rivaldo, o pastor Zés e os demais, do último ponto habitado do Brasil. É a Vila Brasil o nome. Lá tem um destacamento do Exército Brasileiro, e eu disse para eles, lá só tem o Exército e a Assembleia de Deus. Para chegar lá tem que ir para a fronteira, para o Iapoque, cidade do Iapoque, depois pegar uma voadeira e seguir 6 horas sangrando o rio Iapoque, e tem que se ultrapassar 33 cachoeiras. Mas lá tem um templo da Assembleia de Deus e alvenaria. Como é que leva tijolo, areia, cimento? Tem momentos do ano que, ao invés da voadeira levar o passageiro, chega nas cachoeiras, o passageiro tem que colocar a voadeira nas costas e atravessar pela margem da mata, do rio, para arriar a voadeira do outro lado da cachoeira. Então, é uma obra de desafios, mas Deus tem cumprido esta palavra de forma poderosa naquele estado, aleluia, e a obra de Deus avança para a glória do Senhor. Ainda há pouco eu falei com um obreiro aqui, que passou uns anos lá. Cadê ele? Regia coral lá, regia orquestra. Ali o servo do Senhor, glória a Deus. E ele pode falar mais detalhes para vocês aí, porque ele passou um tempo lá. Quem achou a palavra? 1 Coríntios 11, diga amém. Glória a Deus. Eu quero tomar hoje, obviamente, o texto que envolve este ato solene que é a Santa Ceia.
O meu versículo é o versículo 26, mas quero ler a partir do 23. E a igreja acompanha a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E agora o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Vamos ler juntos o último versículo? Toda a igreja? Glória a Deus. No telão, para que tenhamos a mesma versão. Vamos lá. Porque todas as comerdes este pão e beberdes este cálice, até que venha. Amém. Tome seu lugar glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o ministério público de Jesus, ministério este de sinais, prodígios e maravilhas, o ministério que foi um divisor de águas na história da civilização, porque a história é antes e depois de Cristo. O ministério público de Jesus começa com o batismo nas águas, o cerimonial que houve ontem, e já teve a apresentação de alguns membros, e vai até a última ceia. Aleluia! A ceia é o culto maior da cristandade. É o ponto mais importante do povo de Deus para com seu Deus. A ceia é o maior culto da Bíblia, porque sua mensagem expõe os fundamentos do Evangelho. Isto é, a encarnação e a expiação. A encarnação e a expiação. Isto está exposto no texto da Santa Ceia. Este culto tem a sua origem na Páscoa, lá no capítulo 12 de Êxodo, e Deus estabeleceu como estatuto perpétuo para Israel. E eu costumo dizer que todos os cultos, os lindos e bonitos cultos que nós organizamos na terra, eles são uma agenda para cá, mas a ceia do Senhor, ela transcende a agenda terrena da terra e ela se estende lá no céu, porque a Bíblia registra que a igreja vai se reunir para a ceia das bodas do Cordeiro. E João diz: todos quantos têm nele essa esperança, purifiquem-se a si mesmo como ele é puro. Então a ceia é de uma importância incalculável. E eu quero parabenizar esta igreja que está aqui concentrada, reunida, adorando, louvando em torno da mesa do Senhor, para crescer no entendimento desta mensagem, deste significado. E não só para viver este momento, mas para receber graça de Deus, a fim de que este momento produza um desdobramento muito mais profundo e muito mais abrangente na nossa vida. Aleluia! Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a sua morte até que ele venha.
A morte de Jesus é o ápice do plano salvífico de Deus. Glória a Deus. E ela está retratada na ceia, nos emblemas do pão e do vinho, que todos sabemos representa sua carne e o seu sangue, sua vida que foi entregue por nós, foi sacrificada por nós, para que tivéssemos o direito de desfrutar da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A ceia é importante, primeiro por conta da encarnação, a sua grande e poderosa mensagem. O que é a encarnação? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Versículo 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. E o 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. A expiação ou a encarnação é, aleluia, a materialização do Verbo. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem e habitou entre nós. Esta é uma das mensagens mais contundentes, mais profunda e mais revolucionária do Evangelho. A mensagem de João é revolucionária e é contracultural, contra-tradicional, porque o que João está dizendo vai causar revolução, espanto. Ele está falando do Logos, do Verbo de Deus, do Verbo da vida. O que é o Logos? O Logos, meus amados irmãos, é a fonte suprema de toda a sabedoria, de todo o poder, aleluia, e de toda a razão. É o próprio Deus da sua essência. E João está dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! A mitologia pagã incutiu na mente das pessoas daquela época, e ainda hoje tem sua repercussão, que os deuses viviam numa posição equidistante do homem, que era impossível a aproximação e esta relação mais íntima dos deuses com os homens. E há aquelas teorias que diziam também que os deuses se aproximarem dos homens era sinal de fraqueza e não de poder. E João abre sua boca e conclama, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, aleluia, a essência da vida, da luz, da glória, do poder, da sabedoria, ele se humanizou, ele se materializou, ele criou carne, sangue, nervos, tendões, alma, espírito e veio morar conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Isto causa espanto nos ouvintes de João. Isto é encarnação. Aleluia! A Bíblia diz que ele fez carne e habitou entre nós. O termo é que ele
tabernaculou. O que é isto? Que ele pegou a sua tenda e armou entre nós, os seres humanos. Que ele veio ser o nosso vizinho. Que ele veio morar e conviver conosco. Aleluia! Isto é a encarnação do Verbo. Esta, aleluia, é uma das mensagens expostas fundamentalmente neste ato de Santa Ceia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, tu não estás sozinha. Aleluia. Tu não estás sozinha neste mundo de adversidade, de complexidade, de luta, de dissabores. O Verbo se encarnou para morar junto comigo e com você. Então adore e glorifique, porque a presença de Deus está no nosso meio. Aleluia. Eu disse aqui na reunião de líderes, falando sobre tenda, como se dispunha as paradas de Israel no deserto. Israel era guiado pela nuvem da presença e da glória de Deus durante os 40 anos daquele deserto. Glória a Deus. E eles passaram 40 anos para percorrer 600, 700 quilômetros. Porque a caminhada deles, a agenda deles, obedecia ao comando da nuvem, da glória e da presença de Deus que estava sobre eles. E a Bíblia diz que quando a nuvem parava, Israel parava, arriava as bagagens. Eram 3.000 almas com bagagem, imaginem. Eram 3 milhões de pessoas com bagagem. Imagine o que significa isto. E quando a nuvem parava, todos paravam. E o que é que eles faziam primeiro? Primeiro erguiam o tabernáculo. O tabernáculo era o templo móvel que Deus projetou e deu para Moisés construir, para servir de santuário durante a caminhada do deserto. Aleluia! E o tabernáculo tinha a parte do povo, a parte que o sacerdote oficiava, e tinha a parte que ficava o povão. Aleluia. Mas tinha um lugar especial ali, chamado o Santíssimo, que era o lugar onde estava a arca, e era ali que aquela nuvem descia, era ali que Deus se manifestava e falava com o povo. Mas o interessante é que quando eles paravam, primeiro erguiam o tabernáculo, o lugar onde Deus fala e se manifesta, onde desce a glória de Deus. E depois então, eles armavam as suas tendas, as suas cabanas, em derredor, nos lugares que o próprio Deus já havia estabelecido como estratégico para estar cada tribo, porque cada tribo tinha a sua função e as suas responsabilidades. E quando eu olho para João 1, ele dizendo que o Verbo se fez carne, que habitou entre nós, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não só vimos, mas compartilhamos dela. O texto diz, glória a Deus, que Ele mostrou sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O texto diz que Ele compartilhou sua glória, sua graça. Aleluia, Ele derramou sobre nós plenitude de graça sobre graça. E o texto diz mais, diz que Ele revelou o Pai. Porque ninguém viu o Pai, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, o unigênito que mora no seio do Pai. E a quem o unigênito quiser revelar. Aleluia. Foi por isso que Jesus disse para Filipe, quando ele perguntou, quando ele pediu, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que então me dizes, mostra-me o Pai? Aleluia. Jesus veio revelar o Pai.
É por isso que o sentido desse texto é que o verbo tabernaculou, isto é, ele armou o seu santuário, o seu tabernáculo, no meio das nossas cabanas, no meio das nossas famílias, e ele vive em nós. Quem pode adorar? Mensagem da encarnação do verbo. E o verbo se fez carne, e vimos a sua glória. Aleluia. A glória do Pai foi compartilhada conosco por conta da encarnação do verbo. Aleluia. A Bíblia diz que ninguém viu o Pai. E a Bíblia diz que o Pai não dá sua glória para outrem. Mas na oração sacerdotal, Jesus falando com o Pai, João 17, ele diz: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me destes. Eu compartilhei com eles a nossa glória. Glória a Deus. A encarnação descortina o céu diante dos homens, diante da terra, para que a glória de Deus flua, brilhe e se revele para cada um de nós. E João diz: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Ele compartilhou e mostrou sua glória. Ele compartilhou sua graça. Graça sobre graça. É interessante, essa plenitude é graça sobre graça. É assim que nós caminhamos, graça sobre graça. Eu quero que você saiba que você está aqui não porque você é melhor do que alguém que não está aqui. Você está aqui não porque você é mais crente, tem mais fé, tem mais mérito, tem mais tempo. Não, você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui por causa da graça sobre graça. É graça sobre graça. É fruto da encarnação do verbo que faz fluir graça, graça, graça. O maior pregador da Bíblia, o maior intérprete do cristianismo, o maior missionário, Paulo, ele implora muitas vezes para Deus retirar o espinho da carne. Mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Fale para quem está perto de você: é só a graça. Nós só estamos aqui por causa da graça. Obreiros, nós somos ministros por causa da graça sobre graça. Graça sobre graça. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu disse para os obreiros que eu estou há 45 anos no Amapá, servindo a Deus. Eu fui de Belém para servir, para assumir uma igreja no interior do Amapá. Eu tinha apenas 3 semanas de casados. Eu e a irmã Lúcia saímos em lua de mel de Belém para o Amapá, para assumir uma igreja no Interlando do Amapá. Glória a Deus. E passaram 45 anos. E nós temos vencido essas décadas todas de desafios, de luta, de dissabores, de tristeza, mas também de vitória, porque a graça tem fluído cada manhã, cada manhã, cada manhã. Quando você abre a Bíblia, a graça flui. Quando você dobra os joelhos, a graça flui. Quando você perdoa, a graça flui. É graça sobre graça. Quando você dizima, a graça flui. Quando você oferta, a graça flui. É tudo resultado da graça. A graça de Deus. Fruto da encarnação do verbo. Aleluia. Vamos prosseguir porque o tempo é exíguo. A ceia retrata os fundamentos do Evangelho. A encarnação, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas também a expiação. Aleluia. A graça está fluindo. Mas a graça não foi barato. A graça não é de graça. O preço foi alto. O preço era astronômico. Paulo diz aos Colossenses que a nossa dívida era impagável. Que o escrito de débitos, que a nossa pendência judicial, e o pastor Davi pode dar uma aula sobre isso.
A nossa pendência ante a jurisdição divina, ante a justiça divina, era impagável. Mas o Verbo se encarnou, não foi em vão. O Verbo se encarnou para ser expiação, para dar sua vida, para pagar o preço com seu próprio sangue, com a sua própria carne. Por isso, todas as vezes que cercamos a mesa, temos que fazê-lo com temor, tremor e muita gratidão. Esse culto é de ações de graças. É a celebração da graça divina revelada no Calvário. Lá no Calvário, houve um brado. Eu chamo brado do Calvário. Sabe qual foi? Jesus encheu de ar, com as forças que lhe restavam fisicamente, o seu pulmão, e bradou: está tudo consumado. O que é que ele está dizendo? Esse brado não é só para os homens, é para o Pai. Ele está dizendo: está pago. A dívida está paga. O escrito de dívida tem que ser cancelado. A hipoteca tem que ser devolvida. A transação do diabo no Éden está anulada. Aleluia, está pago, Pai. A justiça está cumprida. Ele estava dizendo: está pago. Ele estava dizendo: está pronto. A obra foi concluída. Aleluia. A obra foi concluída por conta do preço. A expiação da nossa vida custou o preço da carne e do sangue do Cordeiro. Olhe para esta mesa, contemple os emblemas. Olhe para este pão e se lembre da carne de Jesus rasgada no Calvário. Paulo diz que Deus o fez enfermar na carne. Ele sentiu na carne, na própria pele, o peso e a dor das nossas culpas. E a maior dor de Jesus do Calvário, pastor José Roberto, você que é teólogo, deixa eu abrir uma aspa, dê licença para falar isso. A maior dor de Jesus do Calvário, no meu entendimento humilde, foi a dor da solidão. Porque no Calvário foi a única vez, foi o único momento que ele foi separado da sua glória e do próprio Pai. O Pai das costas para Jesus no Calvário, porque sobre ele estava a culpa e o peso dos nossos pecados. Na véspera do Calvário, no Getsêmani, Jesus ora 3 vezes: se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. E sobre este cálice ele diz para os discípulos: vocês não podem beber esse cálice, nenhum de vocês. De que ele estava falando? Da sua morte na cruz, da sua morte vicária. Ele estava tendo uma antevisão do Calvário, do que iria acontecer no dia posterior. Quando todos lhe abandonaram, quando aqueles que viveram seus milagres e o emocionaram pelas ruas, estavam lá como uma plateia espectadora. Mas mais do que isso, ele estava vendo o seu momento de martírio do Calvário, e o Pai dando as costas para ele, e ele bradando: Deus meu, por que tu me abandonastes? Era o preço da justiça divina sendo quitado. Era o preço, aleluia. Hebreus diz que era
a abertura do novo e vivo caminho através do véu, isto é, pela sua carne. A sua carne sendo rasgada, o seu sangue sendo derramado, o preço da expiação, e Deus abrindo um novo caminho, e o céu sendo descortinado para a graça de um novo tempo. Deus dizendo aos homens: o véu está rasgado, a porta está aberta, a obra está pronta, podem vir e compartilhar da minha glória. É isto que a ceia, meus irmãos. A ceia retrata a morte de Cristo no Calvário, o ápice de todo o plano salvífico de Deus para a humanidade. Ali era o ponto do ápice decisivo. E se nós fizermos uma investigação desde o Gênesis, desde que Deus fez a promessa da redenção, lá para Adão e Eva, quem primeiro pregou o evangelho foi Deus. E a primeira vez que Deus pregou foi para Adão e Eva. Quando eles pecaram, e Deus mesmo mata um animal, tira a sua pele, faz vestes para Adão e Eva, e profetiza: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali nós temos a redenção prefigurada no sacrifício que Deus faz, derramando sangue inocente para tirar a sua pele e cobrir Adão e Eva. E a redenção profetizada, Deus dizendo: aleluia, esta mulher que falhou com a serpente, eu vou ungir sua vida, e dela vai nascer uma semente, aleluia, que vai liquidar com essa serpente que é o diabo. Aleluia. Então a cruz, o Calvário, é o ponto alto do plano salvador de Deus. É para lá que tudo apontava, é para lá que vaticinavam os profetas, os patriarcas, os tipos e símbolos da velha aliança. Tudo apontava para lá, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para o Cordeiro imaculado que iria morrer por todos os homens. E é isto que está exposto nos emblemas de hoje. A ceia é tão forte, e este ato profético é tão profundo e expressivo, aleluia, que ele resolve e integra ao mesmo tempo o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. A perspectiva da mensagem da ceia é esta: a gente olhar para trás, avaliar o presente e vislumbrar o futuro. Porque a salvação se conjuga nesses três tempos: no passado, no presente e no futuro. A Bíblia diz que nós fomos salvos. Isso é passado. A Bíblia diz que nós somos salvos. Isto é presente. E a Bíblia diz que Jesus voltará a segunda vez para todos que lhe esperam para a salvação. Isto é futuro. E tudo está retratado no Calvário, nos emblemas, na morte de Jesus, no cerimonial da Santa Ceia. Você foi salvo, porque você foi justificado. A sua vida velha, o Senhor jogou no mar do esquecimento, que Ezequiel falou, que está nas costas de Deus. Por isso Deus perdoa e nunca mais se lembra. O seu passado foi sepultado, e você foi justificado. Você era pecador e foi feito justo, porque a justiça de Jesus te cobriu. Você está sendo salvo agora,
porque você está no processo que a Bíblia chama de regeneração ou de santificação. Cada ponto desse culto é instrumento de Deus para moldar a minha e a tua vida. É por isso que a igreja tem que congregar. A igreja pode acompanhar live, mas não pode abrir mão do direito e da necessidade de estar confraternizada, porque ela é o corpo de Jesus vivo na terra. Nós estamos sendo salvos. Todo dia nós estamos no processo. Todo dia. Paulo diz aos Romanos que todo dia nós somos levados como cordeiro ao matadouro. Cada dia nós estamos mortificando esta carne com paixões e concupiscências. Então nós estamos sendo salvos. E nós vamos ser salvos ainda, pastor? Vamos. Mas nós já não fomos e não estamos. E por que seremos ainda? Porque nós fomos e estamos, mas continuamos no corpo do pecado. Na estrutura fictícia, passageira ou efêmera. Nesse corpo que morre, que envelhece, que apodrece. Mas eu venho profetizar esta noite, ou esta manhã, que a ceia é para lembrar o Calvário e para lembrar que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. Quem está esperando o Cordeiro, quem está esperando o Rei, levanta a mão e dá glória, e faz barulho pentecostal. E quando Ele voltar, a trombeta vai tocar, e sabe o que vai acontecer? Duas coisas tremendas. Os mortos em Cristo vão se levantar da sepultura. E os que estiverem vivos na militância da fé vão ser transformados. Sabe o que é que vai acontecer? Nosso corpo vai passar por uma metamorfose sobrenatural. Aleluia! O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. A igreja vai ser glorificada, vai receber um corpo de glória semelhante ao de Jesus ressurreto. Você já parou para pensar que o corpo de Jesus antes do Calvário era um, até o Calvário era um. Depois do Calvário é outro. Antes do Calvário, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, ele tinha sono, e só podia estar num lugar de cada vez. Se ele estivesse aqui na densidade, ele não podia estar cumprindo a agenda na de Amapá, porque ele estava no corpo humano, limitado. O verbo se fez carne, o verbo se fez homem. O Filho de Deus se tornou filho do homem, para que nós, os filhos dos homens, nos tornássemos filho de Deus. Então, antes do Calvário, o corpo dele era um. Mas depois do Calvário, quando ele é sepultado, e ao terceiro dia, ele se levanta ressurreto, o corpo era outro. Vocês lembram que os discípulos estavam trancafiados, com medo? E de repente, ele entra, Jesus entra. Aleluia, sem porta abrir, sem janela abrir, aleluia, ele entra, aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, glória a Deus. Ele estava num corpo glorificado, ele estava num corpo que não está sujeito ao tempo, à substância, ao espaço, era um corpo revestido de glória, e é isso que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, e aí vai concluir o plano da salvação. É o ápice do projeto salvador de Deus. Nós fomos salvos, nós estamos salvos e nós seremos salvos naquele dia, porque esse corpo que morre, que decompõe, que enfraquece, vai ser revestido de glória, de glória, de glória. Aleluia! Já dizia o saudoso e memorável Orlando Boy, sobre a ceia ele escreveu:
A ceia, aleluia. Olha o que ele diz. A ceia é o memorial do amigo ausente. Olhe para esta mesa. Você está vendo o memorial. No texto que lemos, repetimos 2 vezes a frase: fazer isto em memória de mim. Aleluia. Isso aqui é um ato profético. Essa ceia é um memorial. É o memorial, disse ele, é o memorial do amigo ausente. Mas é também a parábola do amigo presente. Aleluia. E é também a profecia do amigo que vai voltar. Quem está esperando esse dia? Só os que esperam esse dia, ergam suas mãos para adorar e para louvar e para bendizer o Senhor. Aleluia. Ele voltará. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a sua morte até que ele volte. Essa ceia vai se repetir aqui na D cidade ou na D família até que a trombeta toque. Quando a trombeta tocar, ela vai ser transportada lá para o céu. Quando esta festa acabar aqui, ela continua lá no céu. E nós vamos assentar à mesa do Cordeiro. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. A ceia deve nos levar a pensar, a refletir e a renovar compromisso com o Calvário. O Calvário precisa, cada dia, aprofundar o seu significado na minha e na tua vida. Porque esta é uma condição que Jesus deu para quem quiser segui-lo. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Pegue o seu calvário e ponha nas costas. E siga-me. Então, todas as vezes que reunimos para a ceia, precisamos buscar entender pelo Espírito de Deus a grandeza da mensagem da cruz. Como disse Paulo aos Coríntios, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Deixa este poder renovar as tuas forças, a tua fé, renovar a graça do teu coração. Deixa o Senhor renovar a tua resistência à luta, à prova, a tua prudência, a tua sensatez, a tua fé. Aleluia. Deixa o Senhor renovar o teu amor, o seu amor que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Esse é o momento para a gente pensar o Calvário e sair daqui renovados com a promessa da sua volta. Da sua volta. Ele voltará. Ele voltará. A ceia é até que ele venha. E quem está esperando Jesus precisa caminhar com a cruz nas costas. E eu finalizo dizendo para você: sua cruz não tem nada a ver com a tua esposa, nem com teu marido, muito menos com teus filhos, ou com teu patrão, ou com seu empregado, ou quem sabe com seu vizinho que está ali oportunando. Nada disso. A cruz não tem nada a ver com essas pessoas, e nem com outras. A cruz tem a ver comigo e com você mesmo. Olha o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, primeiro passo, diga não para si mesmo. Renuncie o seu ego. Diga não para suas próprias razões. Diga não para os seus próprios caprichos. Diga não para os seus achismos. Negue-se a si mesmo. Ponha a sua cruz.
Olha o pronome. É possessivo. É minha. Cada um tem a sua cruz. A cruz tem a ver com a minha natureza adâmica. A cruz tem a ver com o meu ego. Aleluia. E eu preciso aprender a esperar Jesus com a cruz nas costas. Eu tenho que caminhar seguro na cruz. Aleluia. Porque todo dia nós somos levados para o Calvário, diz Romanos 8. E Jesus foi para o Calvário com a sua cruz. Glória a Deus. Não larga a tua cruz, irmão. Igreja, segura firme a tua cruz. Jesus trocou sua cruz por uma coroa de espinho, mas eu e você vamos trocar a nossa cruz por uma coroa de glória, por uma coroa incorruptível, aleluia, por uma coroa dos vencedores, dos campeões de Jeová. Então, igreja, fica firme na tua caminhada, dizendo: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Ligue seu pensamento com Deus. Meu Deus. A tua palavra não volta vazia, Senhor. Ela tem endereço certo. Ó Espírito Santo, ministra para cada irmão e irmã que está aqui. Para cada pessoa que veio ao santuário hoje. Que teu Espírito se mova na vida dele. Que a tua palavra promova reações positivas, atitudes na vida de cada um de nós. Que com a cruz nas costas prossigamos. E que cercando a tua mesa nesta manhã, sejamos renovados na esperança. E firmados cada dia no caminho da verdade. Abençoa esse rebanho. Cuida desta igreja que é tua. Que ela floresça dia a dia. Que ela frutifique no reino cada dia. E que ela seja uma igreja relevante, que espera preparada a volta gloriosa do Cordeiro. Que essa esperança seja renovada a cada manhã na vida de cada um de nós. E que nesta manhã o teu Espírito trabalhe o nosso ser para que saiamos daqui mais forte do que chegamos. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus te abençoe, igreja. Deus continue cuidando de ti. Pastor Oséias, Deus continue cuidando de ti, meu amigo. Te usando, te dando companheiros fiéis. Conta com as nossas orações e com o nosso apoio. Glória a Deus. Orem pelo Amapá. Amém? Deus abençoe.